Ô Pablo, tá ótimo. Muito obrigado. Bonita música. Interrompi ele bem, né? Muito bem. Pois é, foi melhor. Por falar em interromper, tem mais alguma coisa faltando aqui nesse virada de bloco. Cadê o... Meio salgado, alguma coisa salgada. Cadê? Como é que é Ui, o bacalhau. Ah, o bacalhau. Cadê o bacalhau? Hoje não é nem Páscoa, nem Semana Santa. Não tô entendendo por que o bacalhau não tá aqui. Acho que ele... Não sei. Mas enfim, eu sei, na verdade, isso é uma fez? brincadeira muito mal feita e que daqui a pouco vai ser revelada, entendeu? A gente vai trazer o bacalhau para cá, ele está sendo cozinhado. Não, ele vai voltar para cá daqui a pouco. E enquanto ele não chega, que ele está aqui no nosso departamento de gastronomia, a gente vai continuar a nossa conversa com o Walter aqui falando sobre uma coisa importante, séria. Muito séria. A censura. Você, no seu livro, você aborda a questão da censura. O circo também foi censurado durante aí a nossa história? Foi, por incrível que pareça, ele foi bastante censurado. Não no sentido de perseguição política, por ter temática moral e coisa e tal. Havia algumas coisinhas, algumas piadas de palhaço que eles achavam que era muito avançada para o público familiar que frequentava o circo, alguns triângulos amorosos nos melodramas, e a censura ia lá e pegava no pé, exigia, cortava, coisa e tal. Mas Walter, eu queria só... Eu acho que não, você vai falar a mesma coisa que eu. Acho que é hora de a gente fazer falar um pouco do núcleo, né? Isso. Que, na verdade, a censura teve um papel interessante no sentido de que essas peças de circo-teatro, elas eram muito passadas oralmente, não eram escritas. E a censura obrigou os circenses a passar isso para o papel, a escrever essas peças. Em função disso, elas ficaram registradas no departamento de censura aqui de São Paulo. Esse departamento, em 1988, quando acabou a censura, ele ia ser incinerado, ia ser queimado. E o professor Miroel Silveira, lá da Escola de Comunicações e Artes da USP, levou para lá todo esse acervo, que hoje é o arquivo que leva o nome do professor, Arquivo Miroel Silveira. Em função desse arquivo, foi criado o Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Censura, do qual eu faço parte, e da onde a minha pesquisa nasceu. Ou seja, se não fosse a censura, eu não teria acesso a mais de 1000 processos de circo e teatro encenados em São Paulo. O Núcleo, ao qual também faço parte, tem 6 mil... Mais de 6 mil peças. São mais de 6 mil peças. Das quais, de circo-teatro... 1088. 1088 peças de circo-teatro, né? Que serviram como referência para o seu trabalho de pesquisa. Exatamente. Bom... E nisso aí tudo, por exemplo, a questão da música. Eu gosto muito da música. Estamos aqui, o maestro Beto Lopes, o Pablo, né, nos alegrando sempre com a música e nos encantando. E a música no circo? Uma das grandes referências do circo é a música, a outra foi o cinema, né, por incrível que pareça. Mas o circo, o circo-teatro, ele nasce da música, ou seja, muita coisa que virou peça foi baseado em músicas que já existiam. Por exemplo, a música caipira. Grandes nomes da música caipira, como Tonico Tinoco, por exemplo, atuaram em circo durante décadas, né? Por quê? Porque houve uma época, principalmente a partir da década de 50, onde não havia mais tanto espaço no rádio, com a chegada da televisão, e eles teriam que buscar uma outra forma de chegar ao público, principalmente no interior. E essa forma era o circo. E mais ainda, transformando aquelas canções que já eram conhecidas no rádio em peças de circo e teatro. Então, grandes clássicos, como Cabocla Teresa, por exemplo, do João Pacífico, viraram peças de circo-teatro e fizeram muito sucesso no interior. Menino da Porteira. Menino da Porteira. O Zé Fortuna, que fez a versão da Índia, ele era um exímio autor de peças de circo-teatro, ou seja, ele fazia o contrário, a peça fazia tanto sucesso no circo que ele transformava em moda de viola depois, ele fazia o inverso. Ao contrário, ele fazia o contrário. Influenciava no outro sentido. Então, todos esses autores eu tento analisar nessa pesquisa, principalmente para ver essa confluência de linguagens, né? Ou seja, quem atuava no rádio começa a atuar no circo e quem é do circo vai buscar referência no rádio, na música. Bom, o circo, hoje, onde está o circo hoje? Olha, o circo, a linguagem circense, né? Porque o circo, daquela forma em que ele fez grande sucesso no século passado, no século XX, ele foi perdendo espaço, né? Foi perdendo terrenos nas grandes cidades, foi perdendo espaço para a televisão. Santos, por exemplo, né, que está com esse crescimento todo, essa verticalização, não tem terrenos, né?
Não tem. E aqui em Santos, principalmente, grandes circos tiveram uma grande influência na década de 40, 50, 60, né? Hoje perderam esse espaço, né? E o que aconteceu? A linguagem circense foi que acabou migrando para outros meios, né? Palhaços como o Bacalhau, por exemplo, hoje, eles não têm um circo para atuar com uma certa frequência. Eles buscam mostrar a arte circense, a arte da palhaçaria, né? Da dramaturgia do palhaço, de uma outra forma. Ou seja, participando de projetos culturais, participando de outros meios de comunicação, né? Então, a configuração da lona do circo do picadeiro, ela acabou migrando, né, para outros meios. A gente comentou no intervalo de um livro do Daniel Filho, né? Isso. O Daniel Filho, ele é de família circense, né? Ele cresceu na bilheteria do circo. E ele escreve na década de 90, ele escreve um livro chamado Circo Eletrônico, porque ele fala que o fazer TV não é muito diferente do fazer circo, né? Na verdade, migrou de uma coisa para outra, ou seja, todo esse circo que nós estamos aqui agora vivenciando nada mais é do que um grande picadeiro que só perdeu um pouquinho da serragem, né? Mas continua sendo a mesma coisa. O seu livro é muito interessante. Como é que a gente pode adquirir o seu livro? Bom, esse Se o espectador quiser, por exemplo. Eu ia falar isso, porque até você trouxe que esse é um picadeiro também aqui, né? Em que há muita mixórdia, na verdade. Então fala onde é que a gente pode adquirir o teu livro aí. Bom, esse é um livro que foi publicado com o apoio da FAPESP, né? Que é uma financiadora de pesquisa, e ele pode ser encontrado pela internet, nas livrarias da Submarino, né? Essas de venda online, ou nas grandes livrarias em São Paulo. Então ele já está distribuído, já pode ser acessado, e na internet até na versão em e-book, né? Que agora estamos migrando aí, estamos migrando do papel para já pode encontrar em e-book. Nossa, que coisa. Bom, eu acho que é a hora de ver se o nosso bacalhau está pronto. Será? Eu acho que sim. Vamos fazer o seguinte, vamos usar aquele truque que a gente usou no programa de fim de ano, vamos lá? Vamos? Nossa, aquele foi muito bom. Foi bom, né? O pessoal gostou, pediu para fazer de novo, né? Então eu vou até tirar aqui os meus cartõezinhos, vou me preparar aqui, vou me concentrar, pensar, e atenção agora, que vem o bacalhau. Então, olha só, isso. Funcionou de novo, você viu? Que mágica! Rapaz. Impressionante. Você gostou? Bacalhauzão, bacalhauzinho, sei lá. Bacalhauzão, rapaz. Olha o tamanho do homem aqui. Bacalhauzão. Gostou aqui? Que beleza, hein? Que O coisa incrível. bacalhau, Oi, você vê que é engraçado que quando ele estava à paisana, ele tinha um jeito de falar que era outro, né? Exatamente. Como é que desce assim o espírito? Se incorpora. Eu acho que acho que se quando ele pintou a cara, já passa a ser outra pessoa. É totalmente diferente, não é mais aquele bacalhau. Bacalhau seco, já é um bacalhau mais... Mais com tempero, né? Mais temperadinho. Ai, gostoso. O bacalhau, como é que vive um palhaço hoje em dia, hein? Ai, delícia. Você consegue falar sério? Sério? Tem certeza? Tá bom, consigo. Então tá. Eu acho que nós estamos bem, assim, vivendo até... Tá legal, porque... Como o Walter tinha comentado aqui, o circo chegou uma época que ele deu uma caída. Quando cai o circo, o palhaço também dá aquela caída. Aí depois, com tudo isso que surgiu, aí vem livros que as pessoas escrevem, aí veio o Centro de Memória do Circo, Cooperativa Brasileira de Circo, Abra Circo, então tudo isso vai ajudando você a subir outra vez. E aí o circo vai se levantando e o palhaço, automaticamente, ele começa a ter o nome dele. Quais são os espaços? Outra vez. Qual é esse mercado de trabalho, vamos dizer assim? Quais são os espaços? Tem bastante. Se você procurar não querer trabalhar só em circo, porque tem bastante circo, se você for fazer um cachê num circo e tal. Você tem parques culturais, você tem Sesc, você tem um monte de coisa que você trabalha, entendeu? Esses parques hoje que tem por aí, nós trabalhamos em todos. Sabe que você esbarrou numa pergunta interessante aqui. Se aquele garoto de 9 anos que você era, e como você outros são hoje, vem um palhaço e querem ser palhaços, eles vão ter que aprender a vender maçã do amor, é isso ou não? Não, hoje tem escola, né? Hoje tem escola para palhaço, né? É assim, eu sempre acho que a escola de palhaço não funciona. Eu acho, na minha opinião. Porque o palhaço, eu acho que ele tem um dom dentro dele. Então, você ensinar uma pessoa a ser palhaço, não é como você ensinar alguém a ser malabarista. Você jogar a clave, você está ensinando alguém. Como é que você vai ensinar alguém a fazer graça? Então, se você não tiver aquilo dentro de você, fica difícil. Mas hoje tem escola de palhaço, tem bastante lugar que ensina a pessoa a ser palhaço. Ou talvez a só pintar a cara, não sei, mas
Pode Tem ser escola. que venha junto, né? É, Um pacote. que vem o pacote todo, né? Bom, estamos encerrando? Acho que sim, não é? Mas o que eu percebi é que o Bacalhau foi muito mal educado com a audiência. E eu mal educado? Por quê? Não, É, foi? que Você achou? isso, rapaz? O cara veio, enquanto ele estava aqui, ele falou, olha, meu nome é esse e tal, eu faço, que história, às vezes meu irmão mingau. Sim, não, mas, mas agora ele é caráter, não falou nem boa noite. Tem que falar boa noite, hein? Eu não sei. mas o Walter tem que falar primeiro. Boa Tem noite. que falar boa noite. Então. Fala boa noite, hein, Walter? Muito obrigado, Walter. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Boa noite, tá bom. Tá bom, o que ele vai falar? Então, assim, pra gente encerrar, ele fala boa noite, pessoal. Eu vou agradecer ao Walter por ter vindo muito aqui, tá certo? Obrigado, César. E Eu falo boa noite? eu acho que é bom. Então, boa noite, senhoras, senhoritas e meninas. Muito boa noite. Ah, e os homens? Fica você que gosta, negão. Tô fora, rapaz. Aí, ó. Ó pra você, ó. Eu acho que você tem que colocar seu narizinho de palhaço. Aí. E é isso. Gostou? Semana que vem tem mais urbanidades, tá certo? Com outros temas. Eu acho que semana que vem tem um tema que é ótimo, que é uma coisa meio esportiva, tem a ver com água. Nós vamos falar sobre... Água de bacalhau, não? Não é água de bacalhau, não, é água do mar bacalhau é mesmo. salgada. Na semana que vem vocês vão ver. Acompanhem o programa do blog, por favor, tá? Tá lá para vocês, com bastantes informações e também os vídeos do programa. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, hein? Tchau.